Marcelo, mais um episódio do Famous Project. Hoje a gente vai falar sobre Miyazaki E Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, parte 3. Marcelo, vamos começar por ele, Hayao Miyazaki, um dos maiores criadores de animação de todos os tempos, quem sabe desse século. Eu pensava que era fazer ao vivo. Quem sabe desse século, por quê, cara? Tem o Katsuhiro Otomo também aí, né, na vibe. Tem o Katsuhiro Otomo, tem umas produções agora americanas também, tá vendo, bem bacanas também. Mas quem popularizou e trouxe essa qualidade, esse roteiro tão independente e a qualidade nos quadrinhos foi justamente o Miyazaki. Com o estúdio, Ghibli. foi o Ghibli mesmo. Foi. Em meados de 2013 para 2014 havia um boato rolando que possivelmente ia fechar um estúdio, né? Isso, 2014. O estúdio estava falindo e por problemas técnicos ele ia fechar. Mas, para nossa sorte, ele continua ativo e lançando filmes de qualidade extraordinária. O estúdio Ghibli ele é referência não só no Japão, mas no mundo inteiro com animações de qualidade, chegando a fazer parcerias com estúdios como a Disney. Que massa. E pra quem não conhece até agora, o que é que a gente tá falando? Estúdio Ghibli foi quem produziu Viagem de Chihiro. Viagem de Chihiro, Meu Vizinho Totoro, Vidas ao Vento, Goni. Então são vários filmes que o Miyazaki fez com a parceria com o estúdio Ghibli, mas ele não começou no estúdio Ghibli. Ele começou meio independente e depois é que ele veio pro estúdio Ghibli. Hoje, o Miyazaki ele é considerado um dos melhores de animação do Japão, muito pela repercussão que ele tem no Ocidente também. Viagem de Chihiro concorreu ao Oscar. Além disso, além dele concorrer a vários prêmios, ele trouxe a questão de ser uma história adulta, mais séria, mas ele também não perdeu a característica japonesa de tratar de assuntos de criança também. Tu não assistiu Vidas ao Vento, né? Não. Vidas ao Vento é uma história fantástica do pós-guerra, da pós-Segunda Guerra Mundial. Ele vai mostrar o Japão quase que totalmente destruído, Defasado. se reerguendo durante o tempo. Aí ele conta a história de um rapaz que quer ser projetista de avião. O Miyazaki tem muito essa questão da aviação, que ele foi desenhista de aeromodelos. Então ele tem essa questão e ele sempre retrata dessa qualidade do lado japonês. Ele tenta retratar a cultura japonesa, a forma de pensar do Japão. Meu Vizinho Totoro é uma lenda japonesa, aquelas poeirinhas que tem lá. Que poeira. Aquela poeirinha que tem na Viagem de Chihiro, que também tem que ele já começou a usar. Poeirinha é na Viagem de Chihiro. Tem na Viagem de Chihiro, mas ele usou a primeira vez no Meu Vizinho Totoro. Que é uma lenda japonesa. E o Vizinho Totoro é o quê? O Vizinho Totoro é um gigante, parece um urso grandão, que conta a história de uma família que foi morar no interior. Ele lembra aquele gato, né, da País das Maravilhas. Alice no País. Que era bocuno, os olhos grandes, né? Será que pegaram referência por causa dele? Olha a referência aí, ó. Acho que não. Mas, parece. Até porque o gato é meio misterioso, então, e o Vizinho Totoro não, ele é mais tipo um guardião Entendi. da meninazinha. Tem a Pony também, que é uma história na água, que conta o relacionamento da menina com o peixinho dela, tudo, é bem bacana. Vale muito a pena assistir o Estúdio Ghibli e todas as animações que eles fazem parte. Vidas ao Vento e Viagem de Chihiro, eu acho que foram as que a gente mais gostou, não é isso? Eu gostei de Viagem de Chihiro. Só essa também. Mas vale a pena também conferir a parceria do Miyazaki com a Disney. Então, Marcelo, a parceria Disney e Miyazaki, ela já é bem antiga. Ele é da Princesa Mononoke. Princesa Mononoke. É isso aí mesmo. Mas ele se renovou com a Viagem de Chihiro. Já é uma parceria dos dois. E tá vindo alguns outros filmes pela frente. O Miyazaki, ele tem essa questão de se aposenta, não se aposenta. Mas ele é muito reconhecido no Oriente. Então, quem sabe vem mais produções por aí. Oriente. Então, Marcelo, vale ressaltar outros filmes que também têm qualidade tão boa quanto a do Miyazaki, que estão tendo destaque internacional, pegando a tradição dele e continuando com essa qualidade na animação. Como, por exemplo, Jardim das Palavras. Você já assistiu? Jardim das Palavras... Saiu quando? Menina, do ano passado. Nossa. Tá desatualizado. Não, porque eu tô assistindo mais seriados e coisas do Ocidente atualmente.
Desculpem aí, gente. Até é bem interessante falar, Marcelo, que às vezes o pessoal diz que anime é cultura para criança ou não tem tanta qualidade quanto os desenhos ocidentais. Não, que é isso. E é justamente o contrário quando você assiste, por exemplo, o Viagem de Chihiro, o Princesa Kaguya, que veio agora. Muito legal. Todos esses filmes de animação ocidental, eles trazem muito uma lenda, um conto, que vale muito a pena o pessoal de casa assistir e conferir como a animação ocidental é tão boa quanto a oriental. E chegam a vir com as histórias até bem maduras tanto quanto ocidental. Eu quase chorei na Princesa Kaguya também. Agora. Chorou? Quase, ainda bem que eu não chorei. Chorou no Rei Leão. Ele tem que chorar, cara. Tem que chorar. O Scar matou o Mufasa, cara. Mufasa. E o Simba. Pequena homenagem que a gente fez para o Miyazaki é porque teve uma exibição em Fortaleza entre o dia 10 e 19 de novembro. Agora bem pertinho, passou. Agora há pouco, né? Semana passada. R$4 a entrada e a meia R$2. Mais que o mototáxi. Só um pouquinho. Mas tipo... Mas valeu muito a pena, porque teve oficinas ensinando a desenhar, ensinando como é o estilo do Miyazaki, a história, o culto que tem no Japão pelo Miyazaki. Teve também exibições dos filmes. Foram 9 dias muito bacanas. Então essa turnê não é só em Fortaleza, também teve em Recife, não foi, Marcelo? Na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, né? Então, essa animação tá correndo pelo Brasil, vale muito a pena conferir essa homenagem que estão fazendo ao Miyazaki, exibindo e popularizando essa história que é tão bacana. Marcelinho, meu filho, Frank Miller, conhece? Quem será? Um rapaz do Pra que você não conhece, né? Você que não conhece aí Frank Miller, vai começar a ouvir o nome dele depois de Batman vs Superman. Escuta muito dele, né? Porque a história é dele também. Exatamente. A história de origem do Demolidor também é do Frank Miller. O Demolidor, esse personagem que era tido até na época como um personagem B, um pouco meio assim, nas costas do Homem-Aranha, ele veio e fez a história sensacional de origem do Demolidor. Depois veio várias outras quadrinhos, como A Queda de Murdoch, um dos quadrinhos mais sensacionais que tem sobre o Demolidor. Mas foi depois dessa primeira, né? Isso, é depois. A partir dessa primeira, o Frank Miller, ele pensou o seguinte, pô, eu gostei de desenhar o Demolidor e tal. Ele pediu à empresa para desenhar, né? A Marvel. Continuar desenhando o Demolidor, porque as vendas estavam muito fracas e aí o pessoal pensou, o editor tá saindo mesmo, então tá aí, desenha. Vai tu mesmo, desenha. E aí ele começou a desenhou essa que você tá falando, né? Ascensão de Murdoch, foi isso? A Queda de Murdoch. E você vê que o processo do crescimento do Demolidor passa a partir daí. As histórias passam a ficar mais sombrias, passam a ficar mais... assim, atrair mais o público, né? Pelo contexto dela. E nesse meio tempo, ele criou a Elektra. E depois dessa ruma de quadrinho que ele fez, ele começou a fazer com alguns quadrinhos independentes também. Ele voltou pra DC. E fez o... Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1. Batman Cavaleiro das Trevas, ano 1, é pra quem gosta de quadrinho de violência mesmo. Porque já é um Batman mais velho, mas é um Batman que bate, dá porrada pra caramba, né? E é por essa história, por esse roteiro, que possivelmente o filme novo que vai sair agora em 2016 está sendo baseado, que é Batman vs Superman. Eu chegaria até a arriscar que o começo do Batman do Nolan, da trilogia do Nolan, do terceiro filme, é um pouquinho do Batman Cavaleiro das Trevas, que é o Batman já aposentado, sem utilizar, meio quebrado, sem as pernas. Aí ele bota de novo o manto e vai lutar. Aí ele bota aquela paradinha na perna, o joelho dele tá lascado. Marcelo, mas foi legal ver o Batman gigante, 2 metros, parecendo... Até tem uma cena que ele diz no quadrinho, esse cara parece um urso de tão grande. E ele tá gordo um pouco, né? Porque ele tá forte. Não, forte, inchado, gordo, porque ele é um velho já, né? É um velho. Mesmo assim, ele ainda é o Batman, gente. E ele consegue domar a criminalidade, apesar desses anos todos parados. É quando surge o Coringa,
ele consegue, ele tem uma cena muito fatídica. Quer falar? Essa cena, né, que o Ives citou, tem um pouco uma pesada. Uma cena no parque, né? Isso, uma cena no parque, é um pouco pesada. Como a gente tinha falado de novo, citar mais uma vez, é um roteiro para adultos, né? É um roteiro que fala que tem fascismo no meio, que tem outras coisas também. E o Coringa, ele acaba ficando muito machucado também, o Batman também nesse roteiro, nesse quadrinho. E chamou a atenção por causa disso, pela agressividade, né, que o quadrinho continha na história dele, que até agora o Batman nunca tinha tido um roteiro e um quadrinho que focasse tanto, né, na brutalidade, né, do ser. Outra coisa legal é ver como o Batman envelheceu e como a história parece real, parece de verdade, o cara envelhece mesmo. Tem uma cena que ele dá uma armazinha daquela armazinha que saiu do gancho, aí ele vai querer subir e ele não consegue porque ele tá velho e gordo. Então é bem bacana ver essa parte. Ele tá bem, como eu disse, ele tá bem humano. Isso, né? E ele traz muito a parte do herói que tenta ser herói, mas não consegue. Pelas dificuldades, que é humano, né? Ele é humano. Mas ele vai trazer outra história. Ele vai falar um pouquinho de uma gangue, que é os Mutantes. Isso. Né? Que ele vai combater essa gangue que tá dominando a cidade. E aí ele leva uma surra bonita do líder da gangue. Do Porcão. Do porco. Parece aquele cara do Capitão Planeta. Ih, é mesmo, olha! Ele deu uma bombada. Parece também aquele porcão dos Tartaruga Ninja. Olha. Também. E Marcelo, desse Batman tem um novo Robin. Tem uma Robin feminina, né? Eu acho que o nome dela é Carrie Kelly, né? É a primeira Robin feminina da história. Ela era fã do Robin, do Todd, Jason Todd, que acabou sendo morto em alguns quadrinhos atrás. E ela assume a chancela, a batuta, o manto do Robin. Saiu parte 2. Exatamente. Como dá pra perceber, é uma continuação da parte 1. A outra parte da história, que é a vingança do Batman. Que ele dá uma surra no porcão, consegue vencer ninguém, né, da gangue desse cara, né, do líder da gangue dos mutantes. Não se mete, deixa só o Batman e eles lutarem. Quando o Batman vence, sua gangue vira, ao invés de ser os mutantes, passam a virar agora os filhos de Gotham, que pintam a marca do Batman no rosto. E eles dão uma entrevista na TV, né, que o Coringa chega a assistir, ouvir a entrevista, né, que ele estava meio catatônico, dentro de um hospício. E aí ele retorna. Eu acredito que sim. E aí ele retorna o sentido dele de Coringa, porque é aquele negócio, Coringa só existe porque o Batman tá lá. E tem aquele confronto Coringa, né, com o Batman. O Coringa finge estar em sã consciência, vai para um programa de TV, mata muita gente ao vivo e a cores. Como a gente falou, é uma animação um pouco pesada. Ele mata muita gente, o Batman vai atrás dele, tem uma cena do parque também bem violenta. Então o Batman consegue ter aquela finalização entre confronto Coringa e Batman no parque. Assistam, que é bom. Isso chama a atenção do presidente dos Estados Unidos, que chama ele o escoteiro para fazer o quê? Pegar o Batman. Exatamente. E aí, neutralizar o Batman. Mas aí tem um confronto mais sensacional. Eu acho que é um dos melhores entre o Batman e o Super-Homem. Um dos melhores da DC, com certeza. Que é quando o Super-Homem vai parar o Batman de vez. E aí o Batman vem com aquela armadura gigante, toda de metal. Que é a que vocês podem ver também, ó. Ela é bem, ó, tá aí, ó. Ela é bem similar à imagem. A armadura é bem similar aqui do quadrinho, né, e da animação é bem similar à do filme. Porque é justamente ele tá precisando desse equipamento para lutar de frente a frente com o Kryptoniano, né? É o Super-Homem, pô. Aí o Batman dá um tiro de Kryptonita no Super-Homem. É muito bacana. O Batman tá todo lascado. Mas o Batman, quem atira a flecha de Kryptonita é o Arqueiro Verde. Ele tá em cima de um prédio, né? Só com o bracinho assim, ó. Isso, ele tá em cima de um prédio. Quem tá dando reforço é a Robin, no tanque de guerra. Eu acredito que sim, deixa eu ver. Isso, a Robin no tanque de guerra. Então, quando é lançado a flecha que o Superman exala a Kryptonita, né? Ele acaba ficando meio fraco. Aí esse é o momento que o Batman começa a dar porrada no Superman e ele fala aquele que ele diz, né? Que... Ele fica meio fraco, mas não é tanto como antigamente assim, né?
pouquinho. E ele fica um pouco fraco, mas foi o suficiente pro Batman meter uma sola nele e falar assim, que aquilo que ele estava sentindo, aquela mortalidade, é o que o ser humano sente todo o tempo. Então, Marcelo, toda essa história, além da animação dos quadrinhos, o Frank Miller anunciou que vai fazer a 3ª edição dessa trilogia. Isso. E além de ter um anúncio também que ele vai fazer, além da 3ª, a 4ª. Isso, ele anunciou esses dias, né, que ia fazer a 4ª, a 4ª revista, ia lançar a 4ª revista do Cavaleiro das Trevas, parte 4. Ou seja, mais 2 revistas do Cavaleiro das Trevas. E acabou de sair agora, nessa quarta e quinta-feira, né, nos Estados Unidos. Já foi publicado. Você vai ver uma continuação aí dessa possível morte do Bruce Wayne, que ele forçou a morte dele, o pessoal achar que ele estava morto, para ele continuar naquela obscuridade, naquele vigilantismo. Aí vamos ver que se ele vai continuar morto ou ele está vivo no seriado não, no graphic novel, né? Ou será que o Alfred vai assumir? Então, Marcelo, é isso? É. Então, galera, valeu, tchau, tchau, até a próxima. Curta, comente e compartilhe no nosso canal. Não esqueça de comentar o que você achou do nosso programa e o que você acha da nossa maratona do FAMS. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Só qual é aí o filme, que eu esqueci. Lá embaixo. Disney só anima, né? Porra. Princesa Mononoke. Ah, sim. Parceria com a Disney. E outra coisa, parceria com a Disney também foi feito o Mundos Pequeninos. Mundos Pequeninos. Que é da Ariete. Ariete não sei o que em japonês. Mas é não sei o que dos Mundos Pequeninos. Foi parceria com a Disney.